com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Já peço desculpa aos irmãos pela minha voz, garganta inflamada, mas estamos aí, né? O pastor Sidney falou muito bem, esse lugar aqui é um quartel, nós somos soldados, né? E já que ele falou isso, vamos abrir a Bíblia, livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Já que somos soldados, vamos tratar sobre esse assunto nessa noite. Amém? Soldados prontos para a batalha. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade de estar junto aos irmãos. É bom ver vocês aqui nessa noite. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Você está num lugar que é a casa de Deus, casa de oração, casa de adoração. Então você tem liberdade para se expressar, louvar, engrandecer, bendizer ao nome do Senhor. Amém? Quantos acharam? Povo bom, né, de escola dominical. Vamos ler a partir do versículo 11, Efésios 6, a partir do versículo 11. Leremos até o 13, como texto central dessa noite. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, repita comigo, toda, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda, repita, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Se assente, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, ok? Nós leremos outros versículos para a nossa meditação nessa noite. Bom, carta de Paulo aos Efésios. Quem eram os Efésios? Os Efésios era a igreja ou povo residente na cidade de Éfeso, ok? Uma grande cidade, província do Império Romano. Se Paulo escrevesse para a cidade do Rio de Janeiro, para a igreja na cidade do Rio de Janeiro, ele teria escrito uma carta aos cariocas, ok? A nós. Por isso, esse nome Efésios se refere ao povo habitante na cidade de Éfeso. É interessante a gente perceber que essa carta, diferente de outras cartas do apóstolo Paulo, ele não vai tratar muito de questões pontuais, de questões locais da igreja, de problemas locais. Ele vai trazer conselhos para as nossas vidas. É interessante que Paulo estava preso ao escrever a carta aos Efésios, em uma prisão domiciliar na cidade de Roma. Mas o apóstolo estava preso, mas o Espírito Santo que habitava dentro do apóstolo, esse não pode ser preso. E mesmo preso, ele, inspirado por Deus, escreve essa carta maravilhosa. Depois, com calma, os irmãos podem estar lendo toda essa carta e um dia você consegue. Nos primeiros capítulos nós vamos ver como que a Trindade ela se divide nas entrelinhas dos textos. Nós vamos ver ele escrevendo sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Se você quer conselho para lidar com a sua esposa, leia Efésios. Se você quer conselhos para lidar com o seu marido, leia Efésios. Se você quer conselhos para a sua vida espiritual, leia Efésios. E dentre todos esses conselhos, de todas essas maravilhas que o apóstolo escreveu, está também registrado uma instrução para enfrentarmos uma guerra, para enfrentarmos uma batalha
Uma batalha esta que todo crente em Cristo Jesus enfrenta, que é a guerra espiritual. Estamos aqui nessa noite. Você teve um seu dia, seus afazeres, mas você é crente apenas quando passa daquele portão para cá? Sim ou não? Não. Se você é crente quando sai daquele portão para fora, quando entra daquele portão para dentro, se você é crente no seu trabalho, se você é crente na sua escola, se você é crente na sua faculdade, você vive em uma constante batalha espiritual. E nós precisamos estar preparados para saber como lutar essa guerra. Como o pastor Sidney bem disse, nós somos soldados. E o soldado, ele precisa de quê para lutar? Armamentos. Eu tenho que lembrar que eu não estou na escola dominical. É difícil, tá? Os irmãos aí sabem, eu faço perguntas e eu gosto que vocês respondam. Enfim. Mas a questão, olha só como que é interessante, Paulo estava preso em Roma. Paulo, com certeza, ele via muitos soldados. Ele era guardado por soldados. Eu fico imaginando Paulo observando a troca de turno. Aí eu já estou imaginando. E ele vendo um soldado recebendo a sua armadura. E o Espírito Santo falando assim para Paulo, Paulo, não é só para observar não, pega a caneta e o papel. Tem algo muito forte para você escrever aí. E Paulo, então, ele vai finalizar essa carta falando sobre as armaduras que o Senhor disponibiliza para que os cristãos enfrentem a batalha e a guerra espiritual. Precisamos estar revestidos de toda a armadura. Eu não pedi para você repetir à toa. Nós vamos ver 6 peças dessa armadura nessa noite. Mas se faltar uma, não é suficiente para você vencer a batalha. Precisamos estar revestidos de toda e completa armadura de Deus para as nossas vidas. Versículo 14, meus irmãos. Vamos ler juntos. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Até aqui. Cinturão da verdade. A roupa de um soldado romano, ela era muito grande, pesada. E ela precisava ser amarrada por um cinto. Esse cinto com algumas pontas prendia toda aquela roupa. Eu já começo dizendo que um crente que vive na mentira não pode ter mais nenhuma armadura. Se o crente não está na verdade, não tem ele que buscar a espada, o capacete que vamos falar, pois a nossa vida é baseada e pautada na verdade. João 14:6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Gente, se somos crentes, se somos cristãos de fato, precisamos viver uma vida na verdade. Não tem espaço para mentira na vida de um cristão. Se um cristão vive na mentira, este não é cristão. Amém? Louvado seja Deus. Quem anda na mentira não resiste ao inimigo. Pois em João 8:44, Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Se somos filhos de Deus, devemos andar na verdade. Se andamos na mentira, somos filhos do diabo. É Bíblia. Não é para amedrontar ninguém. Bíblia. Jesus fala, o diabo é o pai da mentira. Então não condiz com uma vida cristã, um crente viver uma vida de mentira.
Mas o problema é que dentro da igreja existem pessoas que vivem uma vida de mentira, enganando a si próprios. Acha que é suficiente cumprir o protocolo de vir ao culto? Não é. Devemos buscar uma vida de aproximação com o Senhor. Devemos buscar uma vida de intimidade com Jesus. Lembra dos fariseus? Homens que exalavam santidade, roupas. A forma de falar era diferente, era muito santo aqueles homens. Mas foi esse povo que fez com que Jesus fosse julgado e crucificado, morto numa cruz. Diziam sobre a lei, falavam a lei que é a verdade, mas as suas atitudes eram atitudes mentirosas. Nós, como crentes, para darmos sequência nessas armaduras, devemos amarrar, nos cingir com o cinto da verdade. Amém? Ainda no 14, e vestida a couraça da justiça. Couraça era como se fosse um colete nos dias de hoje, untado de couro, ou então de um material metálico. Ele servia para proteger o coração do soldado. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você ouvisse isso. Vista a couraça, proteja o seu coração. O seu coração nessa noite precisa ser protegido pelo Senhor. Precisa ser protegido pela couraça da justiça. Protege o coração contra acusações, protege o coração contra condenações. Mas lembra das aulas do discipulado? A partir do momento que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nesse momento nós somos o quê? Justificados. E se somos justificados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está vestido da couraça da justiça, toda tentativa de ferida que o inimigo tentar lançar sobre você, todo armamento que o inimigo tentar lançar sobre o seu coração, esteja com a couraça da justiça, esteja protegido o seu coração. Louvado seja Deus. A justiça imputada é Cristo e a justiça praticada é a santidade. Devemos buscar a santidade, porque sem a qual ninguém verá a Deus. E essa palavra é para mim também, antes que pense que eu estou acusando alguém. Essa palavra é primeiro para mim. Eu preciso me revestir das armaduras de Deus. Eu preciso me cingir com a verdade. Eu preciso colocar sobre mim a couraça da justiça. Eu tenho que pedir isso a Deus todos os dias, porque senão eu não consigo vencer essa guerra espiritual. Lembra do que ele começou no texto? As astutas ciladas do diabo. Nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele é muito astuto. Ele prepara os momentos certos para atacar a você, para atacar a sua família. Às vezes, ele percebe que atacando alguém do seu lado vai fazer você parar. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para nos revestir dessa armadura, para não sermos derrotados nessa guerra. Seguindo, e calçado aos pés na preparação do Evangelho da paz. Queridos, o soldado romano ele usava uma espécie de sandália ou de bota que tinha alguns pregos voltados para baixo. E à medida que ele ia pisando, os seus pés ficavam firmes no solo, para que quando o inimigo passasse por ele ou tentasse o derrubar,
os seus pés estavam firmados no chão. Estabilidade. O evangelho da paz. Se você está aqui nessa noite, é porque um dia alguém pregou para você. E aí, vamos receber e não vamos compartilhar? Vamos anunciar esse evangelho da paz. O mundo está aí. Não precisamos de um púlpito para pregar apenas. Existem pessoas aí fora que podem ouvir a pregação do evangelho. E pregar o evangelho não é apenas para um irmão específico, não é apenas para o pastor da igreja, não é apenas para o presbítero, para o diácono, para o líder do ministério de oração ou líder de qualquer departamento. A ordem de Jesus foi bem clara: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Essa ordem foi para mim, essa ordem foi para você também. Nem sempre você terá a oportunidade de pregar em um púlpito. E está tudo bem. Às vezes o Senhor está te chamando para pregar lá fora. Vidas precisando ouvir a mensagem do evangelho que traz paz. E por que traz paz? Porque nós tínhamos inimizade com Deus em nosso estado de pecado. Mas a partir do momento que Cristo morreu naquela cruz, verteu o seu sangue no Calvário, nós fomos perdoados e a partir de então nós temos paz com Deus. Louvado seja o Senhor. Lembro de Isaías 52:7. Ó, quão formoso são os pés daqueles que levam as boas novas. Louvado seja o Senhor. Seguindo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Quem tem fé em Cristo Jesus aí? Amém. Todos têm fé. Mas será que sabemos usar a fé? Será que sabemos defender aquilo que acreditamos? Será que temos essa fé enraizada no nosso coração ao ponto da gente ir até a morte por ela? O que tem sido a fé no seu e no meu coração nessa noite? O soldado romano, ele se unia com seus amigos soldados e um escudo entrava no outro, formando uma grande barreira. O exército inimigo tinha por tática lançar flechas, pegando fogo, para que destruísse e inflamasse o exército inimigo. Então aquele escudo ele era preparado para que quando aquelas flechas pegando fogo batesse no escudo, aqueles dardos ele era apagado. E o exército então ele não era derrotado. Entenda que para a nossa vitória precisamos estar unidos em Cristo. Se eu estiver sozinho na batalha, é muito fácil do inimigo conseguir me derrubar. Mas a partir do momento que eu dou o braço ao meu irmão e me uno a ele, já fica mais difícil. A igreja é o corpo de Cristo e precisamos estar unidos. Não existe membro saudável fora do corpo. O que acontece com a parte de um corpo humano fora do corpo? Apodrece, morre. Precisamos estar unidos no corpo de Cristo. Precisamos usar o escudo da fé. Essa fé que você falou que acredita, unidos. O inimigo pode mandar dardo à vontade, pode mandar flecha à vontade, não tem problema. A fé vai me proteger. Serei protegido pelo escudo da fé. Seremos protegidos pelo escudo da fé. O inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas todo tipo
de dardo que você possa imaginar. Quem sabe ele não tem tentado plantar na sua mente dúvidas, tentações. Apague esses dardos nessa noite em nome de Jesus. O Senhor está te concedendo o escudo da fé nessa noite. Aleluia. Fé e confiança em Deus, mesmo em meio às batalhas. Estamos falando de uma roupagem de alguém que estaria pronto para a batalha. E Paulo usou esse exemplo porque era o exemplo da sua época. Hoje ele usaria outros exemplos, né? Usaria coturno, gandola, de repente um parafal. Se trata de uma metáfora. Adiante, no 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação. Queridos, o capacete, ele protegia a mente. O alvo principal do inimigo é a sua mente. Se tem um lugar que o inimigo quer te atingir, é na sua mentalidade. E eu nunca vi um povo que se desvia por conseguir ser enganado por falas, por filosofias, por sofismas. Vamos cuidar dos nossos jovens dentro das faculdades. Conheço um monte. Chegou na faculdade e se desviou. Por quê? Mente desprotegida. Vamos cuidar das nossas crianças. Elas têm acesso a informações que talvez nós, como pais, não temos. E precisamos ter cuidado com isso. Vamos cuidar de nós mesmos, com aquilo que acessamos, com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que achamos que é a verdade. O nosso manual é a Bíblia. Devemos sempre comparar as coisas com a palavra de Deus. Está batendo com a palavra de Deus? Ok. Não bate com a palavra de Deus? Tome cuidado. O inimigo, ele vem de forma sutil. Grandes heresias dentro da história da igreja surgiram no meio do povo, de forma sutil. Alguém lançava uma heresia ao irmãozinho do lado, esse irmãozinho era fraco, acabava acreditando, e já ia passando aquela informação para outro, quando via já tinha um grupo contaminado por uma heresia. Foi assim com várias heresias dentro da história da igreja. Nós devemos ter cuidado com a nossa mente. A nossa mente precisa estar voltada, centrada e firmada no nosso alvo, que é Jesus. Proteja a sua mente de palavras bonitas até, mas que vão te causar uma ferida enorme. Existem verdades embrulhadas com mentiras. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo que você assiste, se dizendo evangélico ou gospel. Cuidado, gente, cuidado. Tem muito lobo infiltrado para pegar as ovelhas. Peça o discernimento ao Espírito Santo. Peça discernimento ao Espírito Santo. Quem tem a mente firme não se deixa enganar. Esses dias um chegou para mim, lá no meu trabalho, e começou a falar de Deus. E falando tudo bonitinho. Tudo da Bíblia certinho, bonitinho. Só que ele começou a usar termos judaicos. Eu falei isso na aula da escola dominical. E eu fiquei já com... Falei, onde que esse cara quer chegar? Só sei que eu cheguei para ele e falei assim: nós devemos adorar a Jesus, que aqui foi o divisor de águas. Ele falou: não, Jesus não se adora. Eu falei: opa, calma aí, Jesus não se adora? Que história é essa? Não, só devemos adorar a Yahvé. Eu falei: gente, Jesus é Deus.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e esse Verbo que se fez carne se chama Jesus. Digno de toda honra, toda glória e toda adoração, sim, nosso Senhor. Mas devemos ter cuidado. E uma conversa ali, trazendo verdades, e do nada lança uma dessa. Devemos estar firmes com a nossa mente ligada, para não cairmos nessas ciladas. E por fim, ele vai falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem tem Bíblia aí? Sabe isso que você levantou? Palavra de Deus, espada. Na guerra, o soldado levava a espada. Sim ou não? Sim. Mas a espada ficava guardadinha? A única arma de ataque que temos aqui, nessa estrutura de Efésios 6, é a palavra de Deus. Lembram de Jesus no deserto? O diabo para ele transforma essa pedra em pão. Está escrito que pode, mas também está escrito, nem só de pão viverá um homem. Está escrito, mas também está escrito. Use a palavra de Deus para atacar também as heresias, as falsas conversas, as falsas doutrinas. Usemos a palavra de Deus. Mas agora eu te pergunto, como usaremos a palavra de Deus se não temos intimidade com ela? Tem lugares que pessoas dariam tudo para ter uma Bíblia. E hoje nós temos Bíblia na versão NTLH, para facilitar o nosso entendimento, NVI, NVT. Temos Bíblia no celular. Temos Bíblia no computador. Temos Bíblia à vontade. Todo mundo tem uma Bíblia, ou mais de uma. Tem países que é proibido você portar uma Bíblia na rua. Tomei conhecimento de uma igreja que vivia dentro de um porão. A única parte da Bíblia que eles tinham era parte do livro de Jonas. E eles ansiavam por conhecer e poder ler a palavra de Deus. E hoje nós temos a oportunidade de ler, se debruçar sobre as Escrituras, meditar na palavra de Deus, e muitas vezes nós trocamos por outras coisas. Nosso valioso tempo de meditação, às vezes, nós trocamos por televisão, por rede social. Eu falo nós, tá? Eu falo nós. Eu preciso meditar mais na palavra de Deus. Eu preciso meditar mais na Bíblia. Eu preciso ler mais a Bíblia. Sabemos defender a nossa fé usando as Sagradas Escrituras? Sabemos defender aquilo que dizemos que acreditamos usando a palavra de Deus? Ou se alguém chegar e nos questionar, nós não saberemos o que falar? Nós não saberemos o que dizer? Se alguém usar a Bíblia para te atacar, saberemos usar a Bíblia para defender? Você tem uma arma, você tem uma ferramenta de ataque nessas peças espirituais. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Um cristão sem Bíblia é um soldado sem espada. Ele está todo equipadinho, bonitinho para a guerra. Mas na hora do confronto com o inimigo, ele não vai conseguir derrotar. Sem a palavra de Deus vai ficar difícil para ele. Ou melhor, fica impossível. No versículo 18, finalizando, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Queridos, se tem uma coisa que vai nos manter firmes e energizados para enfrentar a guerra espiritual, chama-se oração.
se você quer ter força, se você quer ter energia para enfrentar a batalha espiritual, devemos viver uma vida de oração. É ela que vai manter o soldado firme. É através da oração que vai manter o soldado ali ligado, forte para batalhar na guerra espiritual. Devemos então buscar, sim, uma vida de oração. Quem está armado por Deus jamais será derrotado pelo diabo. Mas não busque essas ferramentas, essas armaduras, essas vestimentas sozinho. Coloca como propósito na sua vida para você e para a sua família. Cubra a sua família de oração. Peça ao Espírito Santo de Deus para que protejam vocês. Queridos, Jesus está voltando. E o inimigo ele tem pouco tempo para tentar destruir o máximo de pessoas possível. A qualquer momento o Senhor pode nos levar. E glória a Deus por isso. Mas enquanto Ele nos leva, enquanto Ele não nos leva, o inimigo ele tenta fazer você parar. O inimigo tenta fazer você desistir. E no livro Peregrino vai ter uma frase muito interessante. Em um determinado momento, o personagem cristão ele se desvia do caminho. E nesse momento que ele se desvia do caminho, é uma luta imensa para que ele consiga voltar para o caminho. E ele vai dizer, é mais fácil sair do caminho quando se está nele, do que voltar para o caminho quando se está fora dele. Que não passe pela sua cabeça a ideia de dar uma voltinha no mundão, isso é coisa do diabo. O nosso caminho, o nosso alvo é Jesus. Existe um céu nos esperando. Existem irmãos lá em cima nos esperando. Pessoas com corpos já transformados. Existe um lugar maravilhoso nos esperando. Mas enquanto nós não alcançamos essa coroa, temos luta, temos guerras aqui nessa terra. E o Senhor, com sua infinita misericórdia, deixou texto para que nós pudéssemos, então, buscar essas ferramentas, buscar essas vestimentas, para que possamos, então, conseguir vencer a batalha espiritual. Que você possa refletir nessa noite a respeito dessa passagem. E sairmos daqui com um compromisso, que não sejam palavras lançadas ao vento, mas que essas palavras fiquem guardadas no seu coração. Se você esquecer de tudo que eu falei nessa noite, lembre-se de uma coisa: eu preciso buscar toda a armadura de Deus. Eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Você pode esquecer de tudo, não tem problema. Mas não se esqueça disso. Eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Ele é o nosso general de batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Você não está nessa luta sozinho. Nós não estamos nessa luta sozinho. Existe um grande general conosco. O Senhor dos exércitos. Poderoso na batalha, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E graças a esse Senhor sairemos vitoriosos na batalha. Amém? A voz já foi. Está na hora de acabar. Né, pastor Sidney? Pastor Sidney está me olhando ali, ó, falta 10 minutos. Tá bom, né? Já pegou as armaduras? Amém? Revestido, guardando minha espada aqui. Se precisar, iremos usar lá fora. Amém? Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.